Os políticos, eles quase destruíram a vida, não só minha vida, mas a vida de toda a minha família. Vou contar uma história para vocês hoje que, se eu não tivesse interpretado da forma correta, pode ser que eu estaria na pobreza, naquele, vamos dizer assim, naquele muro das lamentações, igual vive 95% das pessoas. E eu acho que é um momento propício para a gente falar sobre isso, porque está um momento de tanto debates políticos, esquerda e direita, tantas discussões, tantas divisões, e eu acho que essa história vai cair muito bem para você e ela pode te ajudar muito no teu próprio desenvolvimento. Eu lembro mais ou menos, eu não vou lembrar o ano exato, tá? Não vou lembrar o ano, mas foi no governo do Collor de Mello, que ele confiscou o dinheiro das poupanças. As pessoas que tinham dinheiro aplicado na poupança naquela época tiveram as suas poupanças confiscadas. E o que tem a ver com isso, com a minha própria vida e com o governo? Calma que você já vai entender. Eu lembro que meu avô, ele tinha uma pensão, ele vendeu a pensão para uma pessoa, era como se assim, todo o dinheiro da vida dele, ele trabalhou, comprou uma pensão, passou alguns anos com a pensão, depois vendeu a pensão, pegou aquele dinheiro, aplicou, teoricamente ele ia se aposentar, né? Se aposentar pelo trabalho dele. E o que aconteceu? O Collor confiscou o dinheiro dele. Meu avô, do dia pra noite, ficou sem nenhum tostão. Gente, muitas pessoas que são mais jovens, talvez elas não vão lembrar, nem eu lembro claramente disso, mas os meus pais me contam que meu avô, ele era uma pessoa, eu conheci meu avô, mas meu avô era uma pessoa alegre e ele se tornou uma pessoa deprimida praticamente do dia pra noite. Imagina, a vida inteira trabalhando, guardando dinheiro, se esforçando, aplica o dinheiro e um governante corrupto vai lá, dá um golpe no país, apronta um monte de coisa e o dinheiro dele some do dia pra noite. Meu avô, ele desenvolveu uma doença chamada osteoporose, não tem nada a ver, né, com o quadro depressivo dele. Mas estranho, né? Meu avô era tão saudável, ele andava pra lá e pra cá, ele era um cara feliz. E de repente a gente viu o meu avô numa cama, num colchão d'água, definhando, morrendo aos poucos. Tinha desenvolvido uma outra doença que eu não lembro o nome também, mas junto com a osteoporose. E meu avô, ele sempre falava pro meu pai assim, ó, filho, se você quiser ter dinheiro, ele não falava só pro meu pai, mas pros outros filhos também, filho, se você quiser ter dinheiro nesse país, você tem que ser jogador de futebol, você tem que ser cantor, você tem que ser político, porque neste país ou você tem um grande dom ou você tem que ser corrupto para você ganhar dinheiro. Olha o que aconteceu. Pouco tempo depois meu avô faleceu e ele passou essa crença pro meu pai, passou essa crença pros irmãos dele e eu lembro convivendo com meu pai, convivendo com todas as pessoas da família, eles sempre falavam isso, né? Neste país não dá para enriquecer. Neste país não dá para enriquecer, porque só corrupto, só uma pessoa que tem um dom, um cantor. E isso daqui praticamente virou uma crença autorrealizável, de tanto ela ser repetida por todas as pessoas da família. Meu pai se separou da minha mãe, já contei essa história algumas vezes, quando eu tinha talvez 14 para 15 anos de idade. E a gente viveu um período bem difícil da nossa vida. E o que aconteceu? Depois da separação, eu contava a história para todas as pessoas que estavam perto de mim que eu não tinha sucesso na minha vida, porque meu pai tinha separado da minha mãe, tinha deixado a gente com uma dívida muito grande e eu não tinha como se tornar uma pessoa bem-sucedida. Foi passando o tempo. Todas as vezes que acontecia algo na minha vida, eu falava, ó, eu não enriqueço, por quê? Porque meu pai se separou da minha mãe, porque minha mãe não teve pulso firme, porque o Collor confiscou o dinheiro da poupança do meu avô, que era para ser herança dos meus pais. Por quê? Porque minha esposa não me apoia. Por quê? Sempre eu arrumava um fator externo de coisas que não estavam sob o meu controle. Estava sob o meu controle
o governante ser corrupto? Não, não estava no meu controle. Estava no meu controle meu pai ter terminado com a minha mãe? Não, não estava sob meu controle. Estava no meu controle da minha esposa não me apoiar na época? Não, não estava no meu controle. E o que aconteceu em 2011? Participei de um curso de desenvolvimento pessoal, já tinha feito vários, e eu participei de uma dinâmica que falava sobre autorresponsabilidade, aonde a gente anotava num papel todas aquelas crenças, né, que a gente ficava repetindo todos os dias, que impedia o nosso sucesso, tudo em uma madeira, e a gente ia fazer uma dinâmica, ia jogar as muletas, ia quebrar a madeira para jogar essas, sabe assim, essas desculpas fora de uma vez por todas. Olha que engraçado o que aconteceu comigo. Só de eu escrever as crenças no papel, fazendo uma dinâmica, como se eu estivesse quebrando aquelas crenças ali e jogando a muleta fora, a minha vida começou a andar. Por que muleta? Porque pega uma pessoa que é saudável, coloca uma muleta debaixo do braço dela e faz ela andar. Ela vai andar obstruída, ela vai andar impedida de um objeto, que no caso é a muleta. E gente, do dia pra noite, as coisas começaram a acontecer pra mim. Por quê? Todas as vezes que tava rolando algo, eu não culpava mais meu pai, eu não culpava mais minha mãe, a minha esposa, nem o Collor. E por que eu tô contando essa história hoje pra vocês? E essa história é muito forte, muito poderosa. 95% das pessoas que eu convivo, que trabalham dentro do marketing de relacionamento, elas culpam a companhia, elas culpam o patrocinador, elas culpam a esposa, elas culpam o marido e elas não assumem a própria responsabilidade da vida. E ficou muito claro isso pra mim nesses dias de política. Agora no primeiro turno da eleição, eu me posicionei com o meu candidato, pessoa que eu acho a menos pior, vamos dizer assim, o que eu creio que não é o maior corrupto da história, não quero ficar falando sobre política nesse vídeo, mas eu me posicionei. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, ó, Daniel, é fácil, né? Você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história. Você falar qualquer coisa hoje do político A ou B é fácil para você dentro do seu condomínio fechado. Sabe, como uma espécie de ressentimento que hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida? Só que essas pessoas não sabem que eu aprendi isso. No Arquivo de Riqueza 6, olha o que ele fala no livro aqui, ó, Segredos da Mente Milionária. Olha que interessante. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Eu vi isso muito claramente agora na política, né? Porque, gente, o que é democracia? Você não pode escolher um candidato? Você não pode ter um posicionamento político? As pessoas começaram a ter raiva de mim. Ah não, porque é fácil você falar, porque você é rico. Gente, há anos atrás, há 10 anos atrás, eu tinha uma dívida de 160 mil reais. Convertendo para a realidade atual, por conta de inflação, talvez seriam uns 300 a 400 mil reais. Eu venho de família pobre, eu venho de família que passou por muitas dificuldades, eu venho de separação dos meus pais. Para mim não foi fácil me tornar uma pessoa bem-sucedida. Mas sabe o que eu fiz? Foram duas coisas que me ajudaram demais. Primeira delas foi admirar as pessoas ricas e bem-sucedidas e começar a me espelhar naquelas pessoas que tinham saído de baixo, aprendendo com aquelas pessoas para que eu também pudesse ter resultados. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi ter autorresponsabilidade, porque não está sob o seu controle se o político vai roubar ou não vai roubar. Talvez você faça a tua escolha. Você faz a tua escolha, mas aquilo que o político vai fazer não está no seu controle. E eu enriqueci em um momento, vamos dizer assim, que tinha um governo corrupto dentro do nosso país. Foi um momento que eu enriqueci. Então a gente não pode ficar atribuindo o nosso sucesso a terceiras pessoas, os nossos sucessos ou também os nossos fracassos, porque a nossa vida fica limitada. É como se a gente ficasse com uma muleta debaixo do braço. E eu queria que, de fato, você pode ter o teu posicionamento político, mas para de acreditar que um político específico vai entrar lá e ele vai mudar a tua vida. Porque esses discursos populistas, baratos que as pessoas fazem, tipo exemplo, o povo vai voltar a comer picanha e tomar cerveja. Sabe o que ele está fazendo?
Tipo, eu sou do governo, eu cuido dos pobres e desfavorecidos. Eles não cuidam nada, viu? Se um político A ou B estiver falando qualquer coisa deste tipo, pode ser o outro político também, não só o B, pode ser o A que esteja falando isso. Não acredite nesse discurso barato de nenhum dos lados. Não deixe que as pessoas tirem de você a liberdade de você mudar a tua vida, que se chama autorresponsabilidade. Você tem a vida que você merece, se ela está boa ou se ela está ruim. Ah, Daniel, mas você não sabe da onde eu vim. Não interessa da onde você veio. Da onde você veio, a situação onde você está hoje, não é onde você vai chegar. E se você continuar reclamando das suas circunstâncias atuais, nunca você mudará a tua vida. Aprenda isso de uma vez por todas. Você tem a vida que você merece. Nasceu em um lar pobre? Morrer em um lar pobre é responsabilidade sua. Nascer não é uma escolha, mas morrer lá é uma escolha tua. Então, direciona a tua mente. Começa a focar naquilo que está sob o teu controle, que eu tenho certeza absoluta que lá na frente, sabe o que pode acontecer? É você que estará gravando vídeos, fazendo palestra, inspirando outras pessoas, porque apenas 5% da população mundial detém 95% de todas as riquezas. E não é bom ser pobre. Quando você é pobre, você não pode ajudar absolutamente ninguém. Hoje, por eu ter me tornado uma pessoa bem-sucedida, eu mudei a história da minha família e posso ajudar outras pessoas. E eu espero e te inspiro para que você possa fazer exatamente igual. Espero ter te ajudado com o conteúdo e, logicamente, se você gostou, curta, compartilha e deixa aqui os seus comentários, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.